Olá, meus amores, bora pintar mais uma página de Bobbie Goods comigo? E o tema de hoje é aula de violão. E cá está a Momo em mais uma tarefa do seu dia e da sua agenda super cheia. Como vocês já sabem, até aqui a Momo já fez tanta coisa, mas tanta coisa que já teria dado o meu dia inteiro, mas pelo que parece ela ainda está no período da manhã. E como eu já havia dito no desenho passado, eu estava pensando em colocar um novo lookinho nela nessa nova tarefa que ela está realizando e foi o que eu fiz. Eu simplesmente coloquei um vestidinho com uma camiseta e a bota e eu achei que ficou um arraso. E é claro que para isso estamos de volta com a caneta acrílica, já que no desenho passado eu não pude usar, uma vez que o tema foi usar apenas o lápis de cor. Se você ainda não viu esse vídeo, volta a um anterior para você ver o resultado final e me conta o que você achou. E é claro que nesse desenho a gente começou com o desespero das canetas marrons. Eu ainda não adquiri o meu novo kit, gente, calma, eu vou adquirir. Eu sei que eu estou enrolando, mas eu tô tentando usar essas canetas até o último suspiro. E por falar em suspiro, provavelmente em algum momento desse vídeo pode ser que apareça a respiração da minha bebê ou algum barulho que ela faça, porque ela está em casa de atestado médico, pois ela está um pouquinho doentinha. Mas não fiquem preocupados, é apenas uma gripe, tá bom? E como eu estou tentando ser consistente com a postagem aqui do canal, eu vim aqui do mesmo jeito fazer essa publicação pra vocês. E mais uma vez temos uma nova personagem aqui no nosso desenho. Essa é a professora da Momo, a professora de música, né, no caso de violão. E eu coloquei o nome dela de Judo e ela vai ser uma cachorrinha estilo dálmata, mas ela vai ter alguma outra raça envolvida no meio, pois ela não tem apenas manchinhas pretas. E eu preciso confessar pra vocês que esse desenho aqui foi uma super superação, porque eu pintei ele com a minha bebê em casa, ela não foi pra escola por conta do atestado, então eu tive que parar, sei lá, a cada 10 minutos pra conseguir estar colorindo esse desenho. E eu não sei se eu já comentei com vocês aqui, mas eu tenho um ukulele que eu sou apaixonada e a minha vontade é fazer desenhos nesse ukulele com a caneta permanente Posca, né, desenhos de arabesco, então eu realizei o meu desejo, né, esse sonho através desse desenho, pintando os arabescos no violão da Momo e da Judy. E em algum momento da vida eu achei que pintar esse tapete em vermelho vinho, quase preto, seria uma ótima ideia. Da onde eu tirei isso, não sei. Bateu um arrependimento depois? Bateu, com certeza, porque eu não sabia o que fazer com esse chão pra dar um aspecto de aconchego nele e dar aquela sensação do abafadinho do estúdio, sabe? Mas depois que eu pintei esse tapete, quem ficou com essa sensação de abafado foi a minha cabeça com as minhas ideias. Enfim, né, gente? Mais um momento que a gente aprende a conviver com os erros. E é claro que eu não estava muito contente em errar apenas no tom da escolha do tapete, eu tinha que errar também na escolha do tom do móvel, gente, porque errar só uma vez não faz parte do processo aqui, entendeu? E a felicidade que eu tava sentindo quando eu pintei a roupinha da Momo e a roupinha da Judo foi embora facilmente. E quando a felicidade saiu, ela deu lugar ao desespero, porque eu não sabia o que fazer para tentar recuperar este desenho. Mas esse universo do coloring, principalmente no Bobbie Goods, é isso, né, gente? Tem desenho que a gente odeia muito, tem desenho que a gente gosta um pouco e tem desenho que a gente ama. Esse daqui com certeza não é o que eu gosto pouco e muito menos o que eu amo, então ele tá na classificação do que eu não gostei mesmo. E é aqui que a gente tem a certeza que tem dias que a gente não tá bem pra pintar, mas mesmo assim a gente pinta porque ajuda no nosso psicológico a descarregar algumas emoções que estão contidas ali e a gente coloca essas emoções no desenho e tá tudo bem, seguimos em frente. E pela primeira vez eu entendi a relação de amor e ódio que a galera tanto fala sobre o Bobbie Goods. E até chegar nesse desenho eu só conhecia a relação de amor com Bobbie Goods. A partir deste desenho eu já conheço a relação de ódio com Bobbie Goods. Literalmente, devido à alteração da rotina por aqui, eu não sabia como fazer esse desenho, para onde seguir, nem por onde ir. Eu apenas sabia que eu queria pintar e assim foi até o final desse vídeo. Mas eu preciso confessar que apesar de tudo que aconteceu no decorrer do processo criativo, o final desse desenho me trouxe a paz que todo desenho traz quando eu pinto, e é isso que eu busco na verdade. Eu acredito que muitos de vocês que pintam também buscam essa paz que a gente encontra durante o processo de pintura. Afinal de contas, o colorir para adultos não é apenas um colorir, é um processo de terapia enrustido no meio das canetinhas e de um livro de pintura. E me conta aqui, você também é do tipo que pinta para desestressar ou estressar um pouquinho mais com a raiva que a gente passa no meio dos desenhos? E por falar em raiva, a bola do meu olho dói demais com esse tapete que eu resolvi fazer e eu achei que foi uma péssima escolha. Eu tentei clarear ele depois com uma outra canetinha branca, canetinha de outra cor, mas não teve acordo. Infelizmente ele vai ficar assim e eu apenas vou acrescentar uns detalhes e aceitar que dói menos. Dói menos não, né, minha gente? Socorro, porque esse móvel também tá tirando a minha paz e deve tá tirando a sua paz também, eu sei que tá tirando a sua paz aí também. Mas é isso, minha amiga e meu amigo, segura na minha mão e vamos juntos até o final desse vídeo. Conforme eu fui pintando, meu desespero só foi aumentando, porque eu fui vendo o quanto eu carreguei nos tons escuros desse desenho. Foi aí que eu resolvi tentar fazer uma parede mais clarinha.
e o resultado também não foi dos melhores. Mas como logo de cara eu escolhi um tapete bem escuro, eu fiquei com poucas alternativas de cor para colocar nesta parede. E insatisfeita com os erros que eu já cometi até aqui, eu quis cometer mais um erro, que foi colocar as estrelas na parede. Gente, eu não tava num dia bom, definitivamente. E aí, quando eu tentei colocar as estrelas nessa outra parede, eu desisti, achei que tava horrível e pintei a parede nesse tomzinho de rosa um pouco mais escuro, porque não ia rolar. E nessa altura do campeonato, eu já estava na aceitação da certeza absoluta que eu errei em todas as escolhas de cores desse desenho, com a exceção da roupa da Momo e da Judo. E quando a gente acha que pior do que tá não fica, eis que ficou, meus amores. Ficou pior, porque a minha ideia de fazer este micro abajur aqui não teve nada a ver com o resultado final. E tudo isso porque na minha falta de atenção eu peguei a canetinha errada. E aí o que era pra ser uma coisa verde cintilante bonita, que parecia uns neons por dentro, ficou assim o resultado de cocô verde quando a gente tá com diarreia. E eu confesso pra vocês que nesse momento a minha vontade era destacar essa folha, rasgar e jogar no lixo. E eu resolvi não fazer isso porque faz parte do processo, e essa aceitação não traz uma aceitação apenas para o desenho, mas uma reflexão para a vida, porque nem tudo que a gente erra a gente pode varrer para debaixo do tapete. E encarar os nossos erros e conviver com eles faz com que a gente evolua, meus amores. Eu estou aqui para evoluir. Mas não é porque eu estou convivendo com os erros desse desenho que eu vou passar a amá-lo, hein? Ele apenas vai ficar por aqui. Mas graças a Deus, essa sequência de desesperos está chegando ao fim. E com o término deste desenho, vem uma nova oportunidade de uma nova página para o próximo capítulo. E eu espero que nesse próximo só tenham coisas boas, por favor. Porque só com esse desenho eu já esgotei todas as possibilidades de erro daqui pro final do livro. E então chegou o tão esperado momento da nossa glamurosíssima canetinha branca, acrílica e em gel. Não que ela possa fazer milagres com tantos erros nesse desenho, mas ela dá um certo charmezinho pra gente ter uma aceitação melhor. E se esse desenho demorasse um pouquinho mais pra acabar, com certeza eu teria que finalizar ele e correr pra terapia pra me recuperar dos erros que eu cometi durante esse processo de pintura. E essa foi a última tentativa de tentar dar uma melhorada neste tapete com a caneta dourada e a caneta branca, mas enfim, continuo não gostando dele. E chegamos então ao resultado final do nosso desenho. E mesmo frustrada com esse resultado, eu vim aqui mostrar para vocês. Eu espero que de qualquer forma vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.